Olá pessoal, voltando, vejam só, esse botão aqui, ó, o botão autossoma, ele funciona da seguinte maneira. Por enquanto eu quero que vocês guardem assim. Quando a gente seleciona um grupo de números, por exemplo, o número 4, 6 e 8, selecionou, se clicar em cima desse botão, lá no Microsoft Excel, ele vai somar. Vejam que o nome é bem sugestivo, né? Autossoma, ele vai somar automaticamente. Você vai ver mais detalhes disso quando a gente for estudar os menus, mas por hora, guarda essa informação. Se você pegar alguma questão com esse ícone aqui, ó, com esse botão autossoma, clicar em cima do nome autossoma, ele vai somar um grupo de números, tudo bem? Vamos evoluir. Veja, agora a gente vai começar a apertar um pouco. Você vai ver as funções mais importantes, tá? Começando pela média e a função si. Essas duas são as mais importantes. Claro que sempre eu vou aprofundar, então você vai estudar aquilo que cai na prova, mas eu vou dar uma apertada. Por quê? Porque eu entendo que é muito importante a gente sempre se preparar para um pior cenário. Não adianta você se preparar para uma prova, não, mas vai ser só isso. Não, você se prepara para o pior cenário. Que o que vier você consegue desenrolar, tá bom? Então veja, a função média, normalmente quando ela cai na prova, a banca confunde com essa aqui, ó, que você vai ver já já também. A MED. Tá? Isso daqui é a mediana. Mediana é o número de tendência central. Por exemplo, se você tem um grupo de números ímpares, coloca eles na ordem, a mediana será o número do meio. Se você tem números pares, por exemplo, 4 números, coloca eles na ordem, pega os dois do centro, soma e divide por 2, por exemplo, aí você acha a mediana. Mas a gente ainda vai estudá-la. Por enquanto, só lembre disso, que média é a média aritmética. O que é a média aritmética? É quando você soma uma quantidade de números e divide pela quantidade de elementos, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora. Então, média é uma coisa, mediana, que é assim, o que escreve assim, med é outra, tá bom? Beleza. Então, aqui perceba que eu tenho um cálculo que diz, ó, igual a média, B2 até E2. Quem é o B2? B2 é a nota do primeiro bimestre do aluno José. É o número 9. Só que aqui, como eu tenho 2 pontos, você já sabe que é até. Então, é do número 9 até o número 10, que é a célula E2. Fechou? Então, o que é que você vai fazer aqui? Se é a fórmula da média, o que a gente tem que fazer? Vai somar o número 9, mais o número 8, mais o número 9, mais o número 10, que são as notas dele. Ó. Esses itens aqui. Ó. Certo? E quando você fizer essa soma, como é a média, você divide pela quantidade de elementos, que é 4 números. Então aqui ó, eu tenho 9 mais 8 mais 9 mais 10 dividido por 4. Por isso que a resposta aqui deu 9. Essa é a média desse aluno, do aluno José. Tá bom? Muito bem. Só que, para essa aula, o mais importante não é ainda você entender a média. Eu coloquei aqui só para você entender como é que eu cheguei nesse cálculo aqui de média final, tá? O mais importante agora, que eu preciso que vocês prestem muita atenção, é nisso aqui, ó. Isso cai muito nessa banca, no IBAN. Beleza, então vamos entender essa forma. Perceba que eu coloquei ela aqui embaixo, para ficar maior e você entender melhor. Veja, toda vez que você pegar a função si em uma questão, eu quero que vocês lembrem do seguinte. A função se, pelo próprio nome, né, o nome já é bem sugestivo, é uma condição. Então, se algo acontecer, você vai ter um resultado x ou um resultado y, certo? Ela vai ter a seguinte estrutura. Ó. Você vai ter 2 pontos e vírgulas, aqui. Ó. Nessa primeira parte, você vai ter a sua condição, certo? Sempre nessa ordem, condição. Nessa outra parte aqui, você vai ter o valor se a condição for verdadeira. E nessa última parte, você vai ter o valor, né, o resultado, se a condição for falsa. Vamos de novo. Então, essa primeira parte aqui, até o primeiro ponto e vírgula, é a sua condição. Se essa condição for verdadeira, o seu resultado será o que tiver aqui, entre o primeiro e o segundo ponto e vírgula. Fechou? Se tiver um cálculo para você fazer, você vai fazer o cálculo. Se tiver um texto, a resposta vai ser o texto, tá certo? Mas se essa condição aqui for negativa, a sua resposta vai ser o que tiver desse lado. Ah, professor, se for negativa aí, o que é que eu faço com esse nome aprovado? Nada. Não serve para nada. A sua resposta vai ser o nome reprovado. Entendeu? Vamos ver se vocês entenderam. Então lembre dessa sequência, viu? Condição, valor se verdadeiro, valor se falso. O que é que eu disse a vocês quando vocês pegarem funções ou fórmulas? Substitua, né, as células. Quem é o F2? Você vai lá. F2. F2 é a nota do aluno, que é a nota 9. Então você vai pegar aqui 9. 9 é um número maior ou igual a 6? É verdadeiro, é um número maior.
Então, se o 9 é maior do que 6, o meu resultado é aprovado. Então, você teria na sua prova uma alternativa com o nome aprovado. Sacou qual é a ideia? Então, quando eu der um Enter aqui, ó, o que se espera que aconteça é que apareça o nome aprovado. Daí, você não, numa situação real, né? A pessoa está fazendo lá um monte de nome de funcionários, ou de amigos, ou de alunos, e não quer ficar escrevendo o nome aprovado, reprovado. Não, ela pega aqui, ó, clica aqui, né, você vai ver já que é a alça de preenchimento e arrasta. Quando você arrastar, automaticamente o Excel vai preencher, ou o cálculo, né, vai preencher com os valores, se aprovado ou não do aluno. Então, lembre-se, aqui você tem que substituir, né, a condição, aqui o valor se a condição for verdadeira, e aqui se o valor se a condição for falsa, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Digamos que não seja F2 aqui. Veja F3. E agora? F3, o resultado em G, vamos supor que eu tenha colocado aqui a função. Se F3 maior ou igual a 6, ponto e vírgula, aprovado, ponto e vírgula, reprovado. E agora? Qual a resposta? Vai ser reprovado ou aprovado? Aí o que, é que você tem que fazer? Quem é o F3? Ah, o F3 aqui, ó. O F3 é o número 5. Se é o número 5, 5 é um número maior ou igual a 6? Não, está errado. Então, a minha resposta é reprovado. Esse aluno foi reprovado no resultado final. Certo? Então, vejam aqui. Ó. Quando der um Enter, apareceu aprovado, porque o cálculo é referente a F2. Beleza? Muito bem, vamos evoluir. Outra coisa importante que eu vi que essa banca também cobra. Veja, aqui eu coloquei a cor azul, tá vendo? Ao redor. É importante você lembrar que no Microsoft Excel e no Calc tem uma função chamada formatação condicional, ó, que é eu colocar automaticamente essas cores. Por exemplo, o nome aprovado eu quero que fique azul, mas o nome que for reprovado eu quero que fique vermelho. Como é que eu faço isso? Eu seleciono os nomes que eu quero aplicar essa condição, né? E aí eu vou nesse recurso, ó, formatação condicional, beleza? Quando a gente for estudar o cálculo, você vai ver que muda um pouco a nomenclatura, mas a função é a mesma. Então, formatação condicional, venho aqui, ó, escolho, é igual a. Aí aqui, quando eu coloco igual a, é só digitar o nome, aprovado, e escolho a cor que eu quero que fique. Então, azul, negrito, itálico, sublinhado, você que escolhe, tá bom? Por enquanto, eu quero que você lembre que, para mim colocar formatos, cores, tamanhos em um nome, eu uso formatação condicional. Fechou? Beleza, vamos avançar. Agora eu vou piorar um pouco a situação, mas antes disso, até aqui, o mais importante que eu quero que você tenha que lembrar é a função SI. O que eu vou falar agora é aprofundar o assunto, entende? Lembra que eu disse a vocês, ó, a gente se prepara para o básico, que a banca cobra, né? Mas eu sempre vou aprofundar um pouquinho para que você chegue o mais preparado possível até a sua prova, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, se você não quiser ver os próximos vídeos, que eu vou aprofundar esse assunto, tudo bem. Contanto que você saiba o que é a função SI. Certo? Lembre, condição, valor se a condição for verdadeira, valor se a condição for falsa. E já a gente vai fazer também os exercícios, vai fazer questões da banca e você vai entender como é que isso cai na prova. Tudo bem? Então, na próxima aula, você vai estudar, só que aprofundando, né? A função SI, CO e a função I. Tudo bem? Valeu, tchau.